Graça e paz, irmãos. É bom estar mais uma vez com os irmãos. E hoje, de uma forma ainda mais feliz ainda saber que nós estamos participando, né? Para nós é um privilégio muito grande estar participando, contribuindo com o mês da família. E é muito importante a questão dos ensinamentos em relação à edificação da família. E o tema que me foi passado é mais ou menos aquilo que a gente pesquisou aí para a gente tentar aplicar alguns ensinos aí sobre isso. Famílias edificadas na palavra e adoração, é isso mesmo, pastor? Eu acho que é isso mesmo, que eu não me certifiquei direito, mas eu acredito que é a questão da adoração, da edificação. E nos nossos dias é muito importante esses ensinos. E é uma preocupação para nós, é uma preocupação principalmente para a igreja em si, no geral, a questão da fortificação da família, né? Das pessoas que compõem a família em relação aos ensinos, à educação, na palavra principalmente, que é muito importante a cultura na família, a cultura secular comum. Mas o que é base para a família, pelo menos que a gente entende, desde que o mundo, é justamente os ensinos que vêm do nosso Criador, do nosso Senhor, né? E nos nossos dias, ou seja, nos dias que vivemos, e vivemos um acréscimo, né? A expansão do Novo Testamento para cá, são justamente os ensinos de Jesus. No passado nós vemos aí Deus ele falando de várias maneiras, de várias formas, né? Pelos profetas, como está escrito na palavra. E hoje Deus ele transmite esses ensinos através de seu Filho Jesus. Para nós, para cada um de nós, é importante esses ensinamentos. Estarmos atentos àquilo que nós podemos e àquilo que não podemos fazer. E a questão da construção da nossa família, a construção do nosso lar, a edificação da nossa casa, quais são os conceitos, o que nós temos utilizado para construir, para fortificar o nosso lar. E, infelizmente, fazendo uma pequena pesquisa, eu não fiquei muito, eu fiquei um pouco triste de ver os materiais, as coisas que têm sido utilizadas para a edificação da família, principalmente a família cristã nos nossos dias, ou ditas cristãs, né? Porque eu acredito que a igreja selecionada, separada por Deus, ela é gloriosa, né? Os verdadeiros cristãos, eles vão se manifestar, né? Ou seja, já estão se manifestando na sua fé, na sua conduta, mas nós sabemos que muitas bases que têm sido apresentadas para nós, para a família, tem sido muito complicado de utilizar essas bases, esses materiais, esses ensinos e tudo mais. Infelizmente, a gente abordando, quando eu falo isso, irmãos, eu falo de um apanhado geral. Eu louvo a Deus estar numa igreja que realmente ensina a palavra. E a gente vê que as famílias da nossa igreja têm buscado esses ensinos, esse fundamento. Precisamos avançar mais, é claro, todo dia caminhando, todo dia buscando em Cristo essa edificação na oração, na adoração, na palavra. Precisamos buscar mais, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. E quando a gente começa a fazer determinadas pesquisas nas redes sociais, que é uma área que eu não gosto muito de explorar, mas às vezes é necessário a gente explorar, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Em algumas coisas eu fico aterrorizado na questão da edificação das nossas famílias, e infelizmente até mesmo nossas famílias cristãs. Eu gostaria de estar meditando o texto da palavra de Deus com os irmãos, e para mim, como eu falei, é um prazer estar contribuindo um pouquinho nesse mês da família. Lucas capítulo 6, 46 a 49, nós podemos também encontrar, mas Lucas é mais específico. Mateus 7, 24 a 27, que é um ensinamento básico de Jesus e muito importante também. Lucas 6,
46 a 49. Que eu acredito que casa dentro daquilo que nós estamos desenvolvendo nesse mês da família. Eu, quando estava pesquisando, eu falei, puxa, eu vou falar sobre colunas na nossa família espiritual. Mas a gente vai pesquisando, aí o Espírito Santo vai nos conduzindo a tantos lugares que eu pensei assim, não, eu acredito que o caminho é esse. Precisamos pensar principalmente no fundamento. Jesus ele fala sobre 2 fundamentos interessantíssimos em uma parábola para aqueles que ele estava ensinando. Né? Certamente para os seus discípulos, para os judeus ali da região que ele estava pregando, ele fala sobre 2 fundamentos. E ele já vinha falando sobre parábolas. Jesus, ele falava direto, né? Eu acredito que cotidianamente em forma de parábolas. E Jesus fala o seguinte, os 2 fundamentos. E por que me chamas Senhor? Senhor, ou por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. E ele continua falando, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profundas valas e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, eu entendo essa questão de casa aqui, a gente vê também no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, está falando realmente sobre a família, né? Não está falando sobre uma construção feita de concreto em si, mas está falando sobre bases de uma família bem edificada. Aquela que não for bem edificada terá problemas, e aquela que for bem edificada não terá problema, pois foi construída em bases sólidas. Então Jesus ele explica esses 2 fundamentos. Só que antes de eu falar sobre esse ensinamento de Jesus, eu gostaria de falar sobre o fundamento que nós conhecemos. E Jesus, por falar de parábola, ele falava algo que as pessoas que estavam ouvindo, eles conheciam bem também, né? Mas era algo tão importante para falar, então ele tinha que falar de uma forma que eles pudessem assemelhar aquilo que eles já conheciam. Então Jesus fala sobre a questão de uma construção. E antes dele começar a falar, ele diz o seguinte, olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não têm entendido muito o que eu tenho falado, não. Vocês não têm dado muito ouvido o que eu tenho ensinado, não. E eu vou dizer para vocês como que funciona, né? O que acontece quando é construído bases de uma casa ou em lugares, vamos dizer assim, lugares não apropriados para ser construído. E eu vou falar para vocês sobre essa construção e vou falar sobre os resultados que acontecem depois dessa construção. Jesus começou a falar e, vamos dizer assim, literalmente falando sobre construção, nós entendemos o seguinte, em Israel, conhecer um pouco a geografia, conhecendo um pouquinho a geografia de Israel, é uma nação, edificada, ou seja, o povo ali, o lugar onde Israel ali está entronizado, está inserido ali, é um lugar de muita depressão. O pastor Washington foi lá algumas vezes, né? Muita depressão. A gente, pelos livros, a gente vê a depressão que há da parte mais alta para baixo. O Rio Jordão, ele vai para o Mar Morto. O Mar Morto é em torno aí de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, é uma depressão tremenda, pelo menos é o que a gente conhece pelos livros, né? Porque não tivemos ainda o privilégio de estar indo lá. Então, eu acredito que o ensinamento de Jesus a respeito da construção é justamente isso, porque havia muita depressão, né? Não havia tantas planícies,
lugar plano em si. Ou seja, havia muitos lugares assim irregulares e certamente muitas pedras. A gente vê que a própria sepultura de Jesus foi escavado na pedra, pelo menos é o que a gente entende historicamente. E as casas também eram feitas nas pedras, literalmente, e a gente vê que a ilustração, ou seja, a forma que Jesus mostra é justamente para o local ali que ele estava inserido, ensinando, falando sobre a construção sólida na pedra e a construção irregular na areia. No Ocidente aqui, no continente aqui sul-americano, América Latina, nós entendemos assim, pelo menos por trabalhar um período imenso em construção civil, a gente entende um pouquinho de construção, sobre a questão de construir uma casa na pedra e na areia. Para nós, a construção mais segura é na areia. Por incrível que pareça. Porque o assentamento da areia para nós aqui, por termos muitos lugares planos, é muito mais seguro do que na pedra ou em lugares assim, com depressão. Mas também eu já vi algumas construções na pedra que são bem seguras. Eu trabalhei durante 15 anos numa construtora em Búzios e eu fiquei assim apavorado em ver como que se construiu algumas casas em um bairro ali muito famoso em Búzios chamado João Fernandes. Não sei se, acho que alguns de vocês conhecem, João Fernandes. Então, eu trabalhei um período ali, eu trabalhava como instalador para essa construtora e eu via as construções e eram assim assustadoras, porque nesse condomínio tinha 3 casas que foram construídas literalmente sobre uma pedra caída dessa forma. E eles pinavam a pedra, furavam com a sonda e tal, com a broca e botava, colocava aqueles pinos imensos, e ali eles colocavam ali um material bem forte, ali um concreto bem forte, levantava as colunas e edificava as casas ali. E a gente olhava de longe, a gente via as colunas imensas e as casas construídas ali. Pelo menos tem em torno que tem 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos isso, e nunca caiu. Pelo menos o que eu saiba, nunca caiu nenhuma dessas construções. Mas era assim, assustadores por quê? Porque eram muito altas e na pedra, gente, literalmente na pedra. E a gente que trabalhava lá, o medo que a gente passava de trabalhar naquela altura, embaixo daquelas casas, era terrível. Então, na nossa realidade, a construção mais segura na areia, mas na realidade de Jesus, a construção era justamente na pedra. Jesus usa essa linguagem justamente para mostrar quais eram o solo, a base que eles deveriam utilizar para construir as suas casas espirituais, ou seja, a casa de suas famílias espirituais, a base de suas famílias. Qual era o solo que eles deveriam construir? Qual era o fundamento que eles deveriam para eles, como pessoas espirituais, a casa espiritual deles e também de suas famílias? De que forma poderia ser construído? Então Jesus ele começa a dizer o seguinte: olha, se você construir a casa sobre um fundamento que não é seguro, vocês vão ter problemas. E Jesus fala o seguinte: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a isso aí. Ele começa a explicar. Engraçado que nessa palavra, nessa parábola que Jesus conta, nesses ensinamentos de Jesus, ele mostra o seguinte: tanto aquele que é prudente constrói, quanto aquele que não é prudente também constrói. Existe a liberdade de construir, ou seja, o que vai fazer a diferença é justamente os materiais que serão utilizados. O que será utilizado na base, e o que também faz a diferença é se a base vai ficar fortificada ou não, como a gente vê ali. A base que foi colocada ali, talvez de longe alguns irmãos não consigam ver, mas é Bíblia Sagrada. Então mostra que o quê? Que é um ensinamento da palavra de Deus. Então a nossa base, a base da nossa família, a base o alicerce da nossa casa, da nossa família, dos nossos ensinos como família, tem que ser a palavra de Deus.
Jesus mostra o seguinte: se vocês não construírem sobre essas bases, vocês terão problemas. E quando eu começo a imaginar por que Jesus fala isso por quê? Porque muitos ali certamente já haviam construído as suas vidas, ou seja, já tinham estruturado as suas famílias em coisas que não eram seguras, em lugares que não eram seguros, em solos que eram deterioráveis, solos que certamente iam causar problemas, justamente por quê? Por causa das suas condutas, das coisas que praticavam, e Jesus conhecia os seus corações. Nos nossos dias, irmãos, não é diferente, né? Vivemos a mesma situação. Quais são os materiais que nós temos utilizado para a nossa casa espiritual, da nossa família principalmente? Quais são os ensinamentos, os testemunhos que nós temos dado e que são fundamentados esses ensinamentos? E, infelizmente, Jesus mostra o seguinte ali, e que certamente nos nossos dias, cabe nos nossos dias, que nós às vezes queremos montar a estrutura, ou seja, bases na nossa casa sobre a questão cultural, e principalmente religiosa, filosófica e tudo mais. Nós começamos a utilizar justamente coisas assim, deterioráveis, ensinos de pessoas que na realidade, não, vamos dizer assim, que não tem tanta credibilidade. A gente vê ensinos principalmente de, por exemplo, a filosofia, nos nossos dias e no passado. Tentaram, ou seja, tem ensinamento para tantas coisas, mas eu acredito para a fundação de uma casa familiar espiritual, eles não têm como ensinar ou como nos passar materiais, né, dicas de materiais que possamos utilizar para ter a nossa casa espiritual bem fortificada. E mostra o seguinte: se nós utilizarmos um outro material e levantarmos um outro fundamento que não seja Cristo, as coisas serão muito sérias como tem acontecido, ou ficarão muito sérias como tem acontecido nos nossos dias. Muitas famílias, e quando eu falo, irmãos, eu não falo de famílias que não foram alcançados, que não abriram seus corações para Jesus. Eu não falo de pessoas que não têm um conhecimento de Cristo, que não têm, vamos dizer assim, que não receberam Jesus como Senhor. Eu não estou falando dessas famílias, que infelizmente essas famílias, elas precisam ser alcançadas. E elas serão alcançadas com testemunho de famílias que são prudentes em suas construções. Não física, mas espiritual. E eu, quando falo isso, eu falo o seguinte: famílias sendo completamente destruídas, famílias cristãs, famílias que um dia caminharam com Cristo, um dia tiveram os seus filhos na casa de Deus, e na realidade hoje estão tudo longe de Deus. Que certamente a fortificação, os quais essa família foi edificada, não foram no ensinamento de Cristo. Porque uma coisa é nós ouvirmos, lermos a palavra, ouvirmos a pregação do pastor, ouvirmos ensinamento de vários líderes religiosos, mas não praticarmos. Nos tornamos imprudentes e também levamos a nossa família a correr sério risco, sérias dificuldades. A nossa família ser completamente diluída justamente por causa disso, porque eu creio assim, que como servos de Deus, nós temos essa obrigação. A gente vê Paulo, ele falando em Atos dos Apóstolos para aquele carcereiro, quando se aproximou dele, falou: o que devo fazer para ser salvo? Paulo fala o seguinte: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando eu penso assim, eu começo a ver que esse carcereiro, ele era lá o chefe da sua casa, né? Era aquele que tinha a responsabilidade sobre o seu lar. E ele fez uma pergunta para Paulo e Silas, e Paulo respondeu, e eu acredito que a casa daquele homem foi realmente edificada. Ele passou a caminhar sobre os ensinamentos ali dos apóstolos. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos justamente seguir esses conselhos, devemos olhar e começar a conduzir a nossa casa, a fortificar a nossa casa sobre fundamentos seguros. Porque, infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas justamente porque não têm dado ouvido e nem têm praticado. Vamos dizer assim, até ouve, porque nós ouvimos tantas coisas, né? Estamos em tantos lugares, ouvimos tantas coisas que podemos praticar, né? Ou que não devemos praticar, melhor dizendo, e praticamos, porque ouvimos, mas também muitas coisas que nós devemos praticar,
sendo ensinado pela palavra de Deus e principalmente pelos ensinos de Jesus, nós não praticamos, nós não vivemos. Então, a nossa vida espiritual, juntamente com a nossa família, está enfadada ao fracasso. Precisamos entender que a nossa família ela é regada, a nossa vida precisa ser regada com adoração, com oração e com a palavra todos os dias, vivendo em comunhão com Deus e com a sua igreja, com os nossos irmãos que estão sempre ali apostos para estar nos ajudando. E infelizmente os resultados de uma família, de uma casa, espiritual familiar mal ajustada, com materiais deterioráveis, baterá as águas, como mostra aqui, baterá as águas porque foi construído sobre uma base imperfeita, uma base que não é segura. Então, a chuva veio e bateu, os ventos vieram, os rios também bateram, e a casa caiu, porque ela não foi edificada por Jesus. Como eu falei, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, então Jesus, se Ele é o edificador da casa, nós não corremos esse risco. O segundo fundamento que Jesus explica fala justamente sobre aquilo que nós já conhecemos e que procuramos praticar, que é importante. Aquele que não pratica passa por situações assim, A família, ela se deteriora. Os ensinamentos de Jesus são muito importantes, mas aquele que pratica, ouve os ensinamentos de Jesus e a pratica, será semelhante a uma casa que foi construída sobre um terreno muito firme, que é simbolizado aqui por Jesus como uma rocha. Quais são os materiais que nós temos utilizado para construir as nossas casas? Nós, no nosso dia a dia. Quais são os materiais? Jesus mostra os seus ensinos. Será que se as avalanches dessa vida bater em nossa casa, nós vamos estar fortes para resistir os problemas? Onde nós temos edificado são justamente em terra firme, ou seja, o alicerce é de material bom, resistente. As colunas, como foram colocadas ali, são colunas seguras. E falar em coluna, um tempo atrás eu fui na Igreja Batista Memorial, pastor Carlos Eduardo, fui lá fazer uma visita a ele. Eu gosto muito do pastor Carlos Eduardo, e eu fui lá um tempo atrás fazer uma visita ao Carlos Eduardo. E eu fiquei assim, impressionado com as colunas daquele templo, Aquelas colunas, elas têm nomes, Cada coluna ali, você olha uma plaquinha ali, coluna da família de fulano de tal, coluna da família de fulano de tal, e assim sucessivamente, E eu também vi que a coluna é bem fortificada. Mas por quê? Eu acredito que aquilo ali até mesmo mostrando a intenção deles de ter construído um templo resistente, também visando, construindo também uma igreja forte. Não só um templo, uma igreja forte, E certamente aquelas colunas, elas foram edificadas e foram provavelmente vamos dizer assim, a contribuição dessas famílias foram justamente para construir essa coluna, e essa contribuição não foi somente de materiais literalmente falando de construção, mas eu acredito que foram construídas também com muita oração. Eles dedicaram muita oração para abençoar aquela construção de forma que aquelas colunas pudessem ser erguidas. Então é justamente isso. Se nós queremos em nossa vida cristã e no meio da nossa família, nós queremos fundamentos fortes, nós precisamos construir sobre bases fortes, terreno seguro, bases fortes e colunas também fortificadas. E essas colunas podem ser simbolizadas pelas colunas que nós temos visto ali: a oração, a adoração, leitura da palavra, a fé, o amor, utilizando também, lá em Gálatas, falando sobre
o fruto do Espírito, todo o fruto do Espírito ali na nossa casa, sendo, no meio da nossa família, sendo ali trabalhado, sendo utilizado, se torna uma família forte, com estrutura forte. E Jesus fala o seguinte, que quando nós começamos a direcionar a nossa casa assim, ouvimos os seus ensinamentos e direcionamos a nossa casa assim, pode vir o que vier. E problemas, irmãos, eles vão acontecer todos os dias, e não acontece só para pessoas que têm as suas bases, têm os seus fundamentos da sua casa, sua família insegura, não. Também, supostamente, nas nossas casas que nós acreditamos que está segura. Os problemas sempre vão bater nas nossas paredes todos os dias, na nossa casa espiritual todos os dias. As dificuldades virão. Nós vivemos nessa terra, e por viver nessa terra, nós sofremos todas as dificuldades que essa terra, ou seja, que todas as coisas que acontecem nessa terra promove. Problema social, econômico, financeiro, o que seja, sempre vai estar nos rodeando, sempre vai querer estar batendo mais forte na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Por isso, o ensinamento, por isso Jesus fala, ele nos orienta, olha, construa a sua casa sobre fundamentos fortes. E ele diz o seguinte, siga os meus conselhos, meus exemplos. O que eu estou falando para vocês aqui, utilize na sua vida. Não faça pouco caso, utilize na sua vida, no meio da sua casa. E fazendo assim, eu creio de todo o coração, fazendo assim, nós vamos influenciar. As pessoas verão que a nossa família, ela não foi edificada sobre ouro e prata. Porque, infelizmente, hoje, para o mundo em si, quando você tem uma estabilidade financeira, você tem um bom ajuntamento, ou seja, você tem boa estrutura familiar. Isso não é verdade. Você só terá uma estrutura familiar segura se essa estrutura, se a sua família estiver edificado na rocha que é Cristo. É justamente dessa forma que nós devemos viver todos os dias, irmãos. Problemas vamos passar todos os momentos da nossa vida, seja saúde, seja problema financeiro, seja o que for, passaremos. Vivemos nessa terra, temos contato com essa terra, fomos feitos com o pó dessa terra, passaremos por todas as atrocidades. Viveremos assim, mas a nossa esperança não está nas coisas que acontecem aqui, ou que nós vivemos. Não vamos nos desanimar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, em quem nós depositamos a nossa fé. E sendo assim, nós sabemos que um dia, a nossa herança, ou seja, aquilo que o Senhor prometeu para nós está guardada, e viveremos para sempre com Ele. O que precisamos fazer é conduzir a nossa casa, nossa família, em caminho seguro. E esse caminho é Jesus, é a sua palavra, são os seus exemplos, são os seus testemunhos. É dessa forma, e fazendo assim, alcançaremos lugares seguros, caminhos seguros. E também assim, adoraremos ao Senhor com a nossa casa, como foi cantado assim aqui. Adoraremos ao Senhor com a nossa família, com a nossa vida familiar, com a nossa casa, com o testemunho da nossa casa e da nossa família. Que Deus a todos abençoe. Gostaria de agradecer. Obrigado, pastor, pela oportunidade à igreja. Deus a todos abençoe. Amém.